Lucas capítulo 1, versículo do 46 ao 56. Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 56. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela leitura de tua santa palavra aqui nessa manhã. Que o Senhor permaneça falando conosco, ó Deus, porque dependemos disso. Dependemos da atuação do Espírito Santo para que consigamos compreender a Tua palavra. Para isso, Senhor, nos dê a iluminação necessária, Deus. Que não haja confusão. Pelo contrário, que a Tua palavra nos traga luz. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, hoje iniciamos uma caminhada que vai até o Natal. Mas não caminharemos até um Natal qualquer, mas caminharemos até o verdadeiro Natal, o Natal cristão. E o Natal cristão não pode em nada ser parecido com o Natal pagão. São duas coisas bem diferentes. O Natal pagão está intimamente ligado ao mercado de consumo. E desde muito cedo, os pais incentivam seus filhos a ligarem o Natal ao consumo. Então, o Natal pagão é sinônimo de presentes, de férias, de vendas, de mesa farta, de amigo oculto. Mas o Natal cristão não pode ser só isso. Pode ter esses elementos, mas não pode ser só isso. Mesmo nós, servos de Deus, precisamos ter o nosso conceito de Natal redimido, purificado. É possível que o conceito de Natal pagão tenha nos influenciado ao longo de nossa vida, mesmo nós, servos de Deus. Por isso, repito, é urgente que nós trabalhemos para redimir o conceito de Natal, trazer, resgatar o conceito bíblico do Natal cristão. Também, todo ano, nós precisamos responder de forma amorosa, irmãos, aqueles que acreditam que não podemos celebrar o Natal. Todo ano é o mesmo debate. Há muitos irmãos honestos, sinceros, piedosos, mas equivocados em relação ao Natal. Esses se recusam a celebrar, o que eu acho muito estranho, já que os pastores celebraram o Natal, os anjos celebraram o Natal, todos celebraram o Natal, e a minha pergunta é: por que nós não celebraríamos o Natal cristão? Por que não? É certo que possivelmente não foi nessa data que Jesus nasceu, mas até isso é questionável. Há alguns que acreditam que foi em outra época do ano, faz alguns cálculos o que dá em outra época do ano, mas há outros que acreditam que pode sim ter sido no mês de dezembro, no finalzinho de dezembro, mas isso é o que menos importa. Existe sim a possibilidade dessa data, dia 25 de dezembro, originalmente ter sido uma festa pagã. Há registros que outros povos, antes de Cristo,
já usavam essa data para festejar os seus deuses ou suas colheitas. Há esse registro, sim. Então, o que aconteceu, que é a versão que nós mais acreditamos, que é onde há mais evidências e comprovação, é que os cristãos, ao longo do tempo, se apropriaram dessa data. Pode fazer isso, pastor? Pode. Claro que pode, não só pode, como deve. Eu vou explicar mais por quê. O que muito possivelmente aconteceu é que a data que era oferecida ao Deus Sol, que era o dia que se celebrava o Deus Sol, com o desenvolvimento do Império Romano e com a expansão da cristandade, eles absorveram esse feriado, digamos assim, mas se recusaram a celebrar o Deus Sol, se recusaram a celebrar outra divindade qualquer e passaram então a festejar o nascimento de Jesus na data que originalmente era dedicada a um Deus pagão. É a teoria mais divulgada, é a que nós mais aceitamos, apesar de ter registro também de que já no século III houve um Papa que designou o nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro. Mas vamos pensar na possibilidade da data originalmente ter sido uma festa pagã. Isso teria algum problema para a gente? Em hipótese alguma. Eu gosto de usar a analogia do carnaval. Eu citei isso aqui ano passado e vou repetir de novo, para que você se lembre, ou para quem não estava aqui no final do ano passado, vai entender agora o que nós queremos dizer. O que é o carnaval? O carnaval é a festa da carne. É a festa onde todo mundo se prepara para deixar sua carne extravasar, seus desejos, sua carne extravasar sem freios. O carnaval é a festa da carne. O que as igrejas fazem no carnaval? O que os crentes fazem no carnaval? Ou promove um retiro espiritual, ou ainda que a igreja, como instituição, não promova um retiro espiritual, os crentes se retiram no carnaval. A gente não gosta de ficar transitando de um lado para o outro durante o carnaval, não é verdade? Ou você se retira no sítio, ou se retira em casa, ou vai para a casa de um parente, ou vai para o interior de Minas Gerais, ou vai fazer um não sei o que da sua vida. Mas se tem algo, um feriado que nos incomoda, é o carnaval e tudo que cerca, não só a imoralidade, mas aqui na nossa região a violência também nos assusta. Não é sem razão que a maioria das igrejas, quando funciona no domingo de carnaval, é somente pela manhã, para evitar que os irmãos estejam transitando nesse momento. Agora, imaginem vocês, numa possibilidade, olha só, pense comigo, na possibilidade de que com o passar dos anos, a sociedade vai se interessando menos pelo carnaval e a igreja se interessando mais pelo feriado. Pense nessa possibilidade. Ao longo dos anos, de forma cadenciada, em doses homeopáticas, a sociedade vai cada vez menos se interessando pelo carnaval, ao ponto que a igreja vai cada ano mais se interessando e promovendo retiro espiritual, campanha evangelística, movimento de avivamento, enfim, se apossando do feriado, que é um feriado muito bom, de sexta-feira à noite até quarta-feira de tarde. Imagine se depois de muitos anos, a sociedade nem se importasse mais com o carnaval, mas ficasse já uma data fixa no calendário eclesiástico como sendo um período de retiro espiritual. Imagina isso. Ia passar 100 anos e a igreja estaria se reunindo, fazendo retiro no carnaval, e alguém ia falar assim, mas você sabe que isso tem origem pagã, não sabe? Sabe o que significa carnaval? Sabe o que acontecia lá no Rio de Janeiro? Baile gay, acontecia lá nesse período. As igrejas vão se apropriar do feriado, as igrejas, o cristianismo vai redimir um feriado, e ainda assim, para sempre, teriam pessoas procurando problema onde não tem mais. Se o cristianismo redimiu uma data que originalmente era dedicada ao Deus Sol, ou seja lá que divindade for, que nem existe, se o cristianismo redimiu essa data, é motivo de alegria para a gente, é motivo de celebração. Por isso nós celebramos o Natal, na data proposta. O mundo faz diferente, o comércio faz diferente, mas nós celebramos o advento.
aquele momento mais importante da história, que o Verbo de Deus se fez carne, que o Deus Todo-Poderoso tornou-se um bebê de colo. É isso que nós celebramos. Nós não celebramos os presentes, apesar que nós nos confraternizamos também nesse período. Mas o mais importante para a gente nesse período é lembrar do nascimento de Jesus. E é isso que nós faremos a partir de hoje, culminando no dia 26. Se alguém chegar para você e falar, mas Jesus não nasceu no dia 25, você pergunta a ele, então que dia do ano você comemora o Natal? A pessoa não comemora no dia 25 de dezembro, mas faz no dia, sei lá, 15 de fevereiro, 14 de março, inventa uma data qualquer para celebrar o nascimento de Jesus, até teria alguma coerência, né, Heron? Não faz no dia 25, mas celebra em outra data, mas não é o caso. Não é o caso. Normalmente, pode ser por excesso de zelo. Nós não olhamos esses irmãos como fariseus, não. Normalmente, quem quer se abster do carnaval e não considera celebrar o carnaval é porque tem zelo no coração de estar cometendo algo errado. É por piedade, irmãos. É por piedade, é por honestidade. Mas nós temos a exata noção de que, ao contrário do que muitos pensam, o Natal é uma excelente oportunidade para nós trazermos à memória as doutrinas mais importantes da nossa fé e compartilharmos o Evangelho com outras pessoas. Compreendemos? Compreendemos. Pastor, tem muita dúvida ainda. Pode falar comigo depois, eu vou te receber com todo carinho. E a confusão que fazem com os símbolos natalinos. Temos irmãos que simplesmente demonizam os símbolos, pinheiro, presépio, guirlandas, Papai Noel. São todos símbolos que podem sim ser usados pelos crentes. É claro que Papai Noel não é esse inventado pela Coca-Cola, mas mesmo Papai Noel tem uma história brilhante por trás da figura do Noel ou do São Nicolau. Eu dividi com a igreja há pouco tempo quem foi o São Nicolau, um homem piedoso, um homem sério, que não tolerava heresia, e que agia com extrema bondade e generosidade para com todos. Daí surgiu a lenda do Papai Noel. Claro, não é esse homem que anda de trenó, esse bom velhinho inventado pela Coca-Cola. Mas, queridos, não há nada de demoníaco, não há nada de mal nos símbolos natalinos. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, nos deixou um bom conselho sobre o Natal. Ele disse que o Natal é ideal para compartilhar o Evangelho com amigos e familiares. Então, no mínimo, o que precisamos saber sobre o Natal é que temos nele uma excelente oportunidade de pregar o Evangelho. Quando você vai conseguir reunir a sua família ao redor de uma mesa para falar que Jesus nasceu? Quando você vai conseguir reunir seus colegas para lembrar do nascimento de Cristo e do que Cristo representa para cada um de nós? O Natal tem essa oportunidade. O grande detalhe que precisamos destacar é que a noite de Natal, a bendita noite de Belém, não aconteceu por acaso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 4:4, disse que o nascimento de Jesus aconteceu na plenitude do tempo, ou seja, a noite de Belém foi algo planejado por Deus na eternidade, não foi um acidente de percurso, mas tudo aconteceu da forma que Deus planejou. O Senhor moveu a história, pois ao longo da história da humanidade, o Senhor uniu os que deveriam ser unidos, separou quem deveria ser separado, juntou casais improváveis, visitou com a bênção da gravidez de mulheres estéreis. Tudo isso ele fez para que acontecesse a bendita noite de Belém da forma que aconteceu. Por que não celebrar? Mas vamos ao capítulo de hoje. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 1. O capítulo 1 de Lucas inicia contando a história de como o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias. O capítulo 1 de Lucas é todo dedicado ao nascimento de Jesus. Mas no início começa assim: Gabriel visitando o sacerdote Zacarias, para lhe dizer que sua esposa Isabel, já idosa, estéril, teria um filho. Zacarias e Isabel já eram idosos, mas como para Deus nada é impossível, esse casal teria um filho chamado João Batista, espécie de primo de Jesus. A partir do versículo 26 aqui do capítulo 1, a narrativa de Lucas concentra-se agora em outra família, em outra casa.
O evangelista Lucas nos conta que depois do anjo Gabriel visitar o sacerdote Zacarias, ele foi até a pequena aldeia de Nazaré ter um encontro com a jovem Maria. Olha o versículo 26 do capítulo 1. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Irmãos, o texto não nos diz que Maria era solteira, isso é fake news. O texto diz que Maria era virgem, o que é muito diferente. Ser desposada significa que ela estava oficialmente casada com José, sendo que o casamento ainda não tinha sido consumado, por algum motivo. Por algum motivo. Às vezes isso podia acontecer, do pessoal casar às pressas, para o homem ir para a guerra. Olha que motivo bom. Só vai consumar o casamento na volta. Às vezes não tem ainda onde morar juntos, então já tem o compromisso do casamento, só vão consumar depois. Tanto é que a própria Bíblia estabelece que o compromisso de estar desposado só é desfeito através de uma carta de divórcio. Então Maria não era noiva de José. Maria era casada com José, mas o casamento ainda não tinha se consumado, por algum motivo, por isso ela ainda era virgem. Maria não era mãe solteira, ao contrário do que tentam dizer. Mas esse não é o ponto mais importante. O que mais importa na visita do anjo Gabriel a Maria foi o que ele anunciou. Olha o versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de José, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Obviamente, Maria ficou assustada com essa mensagem do anjo. Maria ficou não admirada, Maria não ficou feliz, Maria ficou assustada, aterrorizada com o aparecimento de um anjo e com a mensagem que ela seria mãe, virgem, mais ainda do Filho de Deus, do Messias prometido. Para ela, essa mensagem não faria menor sentido. Mas o anjo lhe explica como isso aconteceria. E preste atenção, o versículo bíblico que nos traz a explicação do anjo é um dos versículos mais belos de toda a Bíblia. O versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Coisa linda, né? Não sei se isso foi suficiente para acalentar o coração da jovem Maria. Mas como evidência de que era Deus que estava agindo, o anjo Gabriel avisou a Maria que sua prima Isabel, em sua velhice, mesmo sendo estéril, já estava grávida de 6 meses. O que Isabel faz? O que Maria faz? Maria correu até a casa de Isabel, que era muito distante, muito distante. Alguns falam em algo em torno de 130 quilômetros, que uma jovem, frágil, menina, percorreu entre montanhas para visitar a sua prima Isabel. Quando Maria chegou na casa, Maria simplesmente saudou Isabel, e ela não precisou falar coisa nenhuma. Isabel já entendeu o que estava acontecendo, porque segundo o texto, o pequeno João Batista que estava no ventre de Isabel, já começou a tremer dentro do ventre de sua mãe. 2 coisas aconteceram quando Maria chegou na casa de Isabel. Primeiro, João Batista tremeu dentro do ventre. E por que João Batista tremeu dentro do ventre de sua mãe? Porque ele sentia a aproximação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que no versículo 42, a Bíblia diz aqui que Isabel ficou possuída do Espírito Santo no momento que Maria entrou em sua casa. Possuída aqui tem o mesmo sentido de ser preenchida, cheia do Espírito Santo. Concluímos que a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Senhor foi uma criança que sequer tinha nascido.
Jesus foi adorado ainda no ventre. Pastor Josemar Bessa gosta de nos lembrar esse episódio, dizendo que, por isso, o aborto jamais deveria ser uma opção para um cristão. Não é um feto, não é um monte de células. É um ser. É um homem, é uma mulher. Jesus foi adorado no ventre, João adorou no ventre, e deve ter sido uma cena maravilhosa de se ver. Duas mulheres grávidas, Isabel já com uma barriga de 6 meses, celebrando, tomada pelo Espírito Santo, glorificando a Deus, e Maria glorificando a Deus, e os pequenos glorificando a Deus, numa cena fabulosa. O versículo 42 diz que Isabel clamou em alta voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O que significa que Isabel chorava em alta voz, irmãos. Quando fala que ela exclamou, significa que ela chorava em alta voz. Ela chorava não era porque simplesmente viu uma gravidez. Uma gravidez nos comove, mexe com a gente. Mas Isabel perdeu a compostura e chorava aos gritos quando ela percebeu que o Messias prometido por toda a história estava enfim chegando em Israel. Estava em sua casa. Foi nesse contexto de grande emoção, de grande alegria, da presença marcante do Espírito Santo, agindo com poder, agindo com grande glória, que Maria compôs um hino, um belo hino que nós lemos a partir do versículo 46. Esse hino de Maria nós chamamos de Magnificat. O cântico de Maria recebe esse nome, Magnificat, porque na versão latina da Bíblia, o hino começa com essas palavras: Magnificat anima mea Dominium, minha alma engrandece ao Senhor. Porém, o mais importante é que nesse hino de Maria, ela não fala de si. É um hino que Maria compôs falando somente de Deus. O que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará em favor do seu povo. Esse é o cântico de Maria, do texto que nós lemos hoje. O cântico de Maria é apenas um dos 4 cânticos descritos pelo evangelista Lucas, aqui no seu livro. Lucas narra ainda o cântico de Zacarias, que veremos no próximo domingo, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. Que o Senhor nos dê graça para entender agora, pelo menos, o Magnificat, o cântico de Maria, né? Esse cântico pode ser dividido em 2 partes para a nossa melhor compreensão. Do versículo 46 e o 47, Maria faz uma declaração de louvor ao Senhor. Do versículo 48 ao 55, Maria detalha as razões que ela tinha para louvar a Deus. Vamos ver isso de forma cadenciada agora? Primeiro, o louvor a Deus de Maria, versículo 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quero abrir um parênteses aqui antes de prosseguir. Era comum os cristãos, os servos de Deus, compor hinos quando em momento de grande alegria. Era uma prática comum dos servos antigos, que a gente tem pouca prática de fazer isso, né? Compor um hino que saia dos nossos lábios para louvor ao Senhor. Maria fez isso aqui. Vou ler de novo. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A Bíblia, ou na Bíblia, irmãos, alma e espírito são as mesmas coisas. Nós não somos, como popularmente crido, nós não somos divididos em corpo, alma e espírito. Nós não somos feitos de 3 partes, não. Nós somos compostos de 2 partes. Uma parte material, que chamamos de corpo, e uma parte imaterial, que a Bíblia chama de alma, de espírito, de mente, de coração. Tudo isso é parte material. Então, na Bíblia, alma e espírito é a mesma coisa.
Então o que Maria fez aqui no início do seu hino foi afirmar que sua gratidão por Deus era completa e era profunda. Quando ele diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela estava dizendo que a sua gratidão não era superficial, ela estava dizendo que a sua gratidão não era algo apenas exterior, ela estava dizendo que a sua gratidão era profunda, era sincera, era de todo o seu ser, de todo o seu ser. O Salmo 103 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. E era exatamente isso que Maria estava expressando nas duas primeiras frases de seu cântico. Eu te louvo, Senhor, é com a alma. Eu te engrandeço, eu me alegro em ti, é no meu espírito. Mais tarde, o Senhor Jesus vai nos ensinar que é esse tipo de adoradores que o Senhor procura. Aqueles que adora em espírito e em verdade, que adora de forma sincera, que adora de forma honesta, mais do que isso, que adora por inteiro, de forma íntegra, que não dedica ao Senhor somente parte da sua vida, que não dedica ao Senhor somente parte da sua semana, que não dedica ao Senhor somente parte do seu domingo, mas que adora ao Senhor de alma e de espírito, que quer dizer a mesma coisa. Então, primeiro Maria faz essa declaração, que o seu louvor era sincero, era fruto de um coração grato. A seguir, Maria nos oferece pelo menos 4 razões pelas quais ela adorava o Senhor. Maria detalha no seu hino, em seu cântico, 4 motivos que ela tinha, que moviam seu coração, que tocavam o seu espírito, para que ela fosse uma adoradora ao Senhor, para que ela compusesse aquele hino maravilhoso. Em primeiro lugar, Maria engrandeceu ao Senhor, porque Deus olhou para ela, mesmo ela sendo muito humilde. Olha o versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Irmãos, quem era Maria de Nazaré? Quem era? Quem se lembraria de Maria de Nazaré? De Nazaré, irmãos, de Nazaré. Mais tarde, Natanael, antes de tornar-se um discípulo de Jesus, quando soube que havia um pregador vindo de Nazaré, pregando na região da Galileia, Natanael perguntou o seguinte: virá alguma coisa boa de Nazaré? Por acaso virá algo de bom de Nazaré? Um lugar esquecido, um lugar abandonado era a aldeia que Maria vivia. A Galileia já era uma região mais pobre de Israel. Nessa região havia uma cidade pequena chamada Nazaré. Nessa cidade pobre, havia uma pequena e pobre família sem importância, da qual Maria fazia parte. Ninguém conhecia a família de Maria, ninguém sabia quem era Maria. Maria não tinha importância nenhuma para a sociedade. O seu esposo, José, ainda era da linhagem de Davi, mas sabe que aquele primo bem distante, não gozava mais de nenhum privilégio de ser da linhagem de Davi. Agora Maria, sua família não vinha de lugar algum. Era uma moça pobre, de uma família pobre, de uma cidade pobre, de uma região pobre, mas que ela reconhece a sua insignificância ao chamar-se de serva, porque contemplou na humildade de sua serva. Tem algumas palavras que na nossa boca são da boca para fora. A gente fala que somos servos uns dos outros, mas seja sincero, da boca para fora. Na Bíblia, ou na literatura bíblica, a palavra serva significa escrava. Servo é escravo. Escravo era alguém que não tinha direito de escolha. Escravo era alguém que vivia somente para agradar o seu senhor. Escravo era alguém que não priorizava a sua própria vida. Escravo não vivia para fazer a sua própria vontade. E era assim que Maria se enxergava,
como uma pessoa que não tinha o governo da própria história, pois tinha um Senhor sobre si, e para isso, e isso era motivo de cântico para Maria e não de lamento. A gente que tem um nível de orgulho no nosso coração, que a gente não consegue se enxergar como de fato precisamos ser, escravos do Senhor. Ser escravos do Senhor significa que nossa vida não nos pertence, nossa história não nos pertence, nossa agenda não nos pertence, o domingo do Senhor não nos pertence. Não é nós que decidimos o que vamos fazer domingo de manhã. Maria entendia isso, nós que não entendemos. Ao contrário de nós, os primeiros cristãos se sentiam assim, escravos de Jesus. E eles se alegravam com isso. Quantas vezes o apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas, ele se identificava exatamente dessa forma. Paulo, escravo de Cristo, pela graça de Deus. Mas o que deixou Maria maravilhada é o que Deus pode fazer com um escravo. Olha o que ela disse, ainda aqui no versículo 48. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ou seja, ela sabia que sua missão era extremamente grande, magnífica. E o resultado seria que por toda a história ela seria lembrada como alguém que foi feliz de verdade ou bem-aventurada. E até hoje é assim. Até hoje nós ficamos admirados como Deus pôde viajar até a região mais remota de Israel, até a cidade mais pobre, uma família bem simples, e uma moça simples da cidade de Nazaré, e fazer com que o Deus do universo coubesse no ventre dessa menina. Uma bem-aventurada. Uma bem-aventurada. Em segundo lugar, Maria engrandeceu ao Senhor porque Deus fez grandes coisas. Olha o versículo 49 e o 50. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Somente para falar das grandezas de Deus, Maria citou aqui pelo menos 3 atributos de Deus. Ele é poderoso, ele é santo e ele é misericordioso. Poderoso, porque só ele podia fazer o rei do universo, criador e sustentador de todas as coisas, caber no ventre de uma mulher para vir a esse mundo resgatar a sua igreja. Ninguém mais teria esse poder, somente El Shaddai, somente o Deus Todo-Poderoso poderia cumprir tal obra. Duvido outro Deus fazer isso. Santo, porque ele zela por seu nome e por sua palavra. Aos antigos profetas, Deus usava o seu nome santo como garantia de que ele iria redimir o seu povo. Deus fazia uma promessa ao povo e falava: vou fazer isso por amor do meu nome. Pelo meu nome eu farei assim, assim, assim. Pelo meu nome eu visitarei vocês e farei assim, assim, assim. E Deus, como sempre, cumpriu sua palavra, nos dando Jesus, zelando pelo seu santo nome. E por fim, Maria diz que ele é misericordioso, porque era um ato de extrema misericórdia. Deus Santo enviar o seu único filho, o seu filho amado, para nos salvar de nossos pecados. Então, em um pequeno verso, tem muita teologia. Há muita doutrina contida em um pequeno verso dessa canção de Maria. 3 atributos de Deus são destacados aqui. Então, o segundo motivo que Maria tinha para engrandecer ao Senhor era porque Deus fez grandes coisas. Ele é poderoso, ele é santo e ele é misericordioso. Mas seguindo ainda, Maria engrandeceu ao Senhor porque Deus inverteu a lógica humana, demonstrando que sua justiça e os seus valores são diferentes de nossa justiça e de nossos valores. Olha o versículo 51 ao 53. Agiu com seu braço forte valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria estava dizendo que com essa grande obra Deus estava envergonhando os soberbos, os exaltados, os ricos e abençoando os humildes e os famintos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde a promessa do Éden,
O mundo vivia sob a expectativa de a qualquer momento surgir o Messias. O povo, em especial os mais zelosos pela palavra de Deus, sabia que o Messias iria nascer em qualquer momento da história. Imagina a expectativa. Toda vez que se nascia um menino, será esse o Messias? É óbvio que eles achavam que somente os poderosos, somente os ricos estavam aptos a receberem o Messias em sua família. Eles sempre acreditaram que o Messias iria nascer nos palácios de Israel, jamais nas aldeias. Aí Maria está dizendo o seguinte, que Deus inverteu a lógica humana, os poderosos foram envergonhados, que Deus escolheu os mais humildes para manifestar a sua glória. E Deus não escolheu os mais humildes para falar, para demonstrar que tem preferência pelos pobres. Não. Deus não nos olha segundo nossa conta bancária. Deus escolheu os mais humildes para que toda a glória fosse dele, de Deus. Para que todo mundo visse o que Deus é capaz de fazer com servos, com escravos e não com poderosos. Hernani Dias Lopes diz que Maria destaca o poder de Deus para invadir a história e virar a mesa, invertendo os valores do mundo. Em quarto e último lugar, Maria engrandeceu ao Senhor, porque Deus sempre cumpre suas promessas. É maravilhoso isso, né, irmãos? Nesse ponto, ela lembra da promessa que Deus fez a Abraão. Ao versículo 54 e o 55. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria está lembrando que Abraão foi uma escolha tão improvável quanto Maria. Da mesma forma que eu e você não escolheríamos Maria para trazer Jesus ao mundo, nós também não escolheríamos Abraão para ser o pai de uma grande nação. Abraão vivia afundado na idolatria, Abraão vivia afundado no paganismo, cego em sua idolatria, quando o Senhor o resgatou do meio de um povo pagão. E prometeu que sempre cuidaria do seu povo, que sempre cuidaria de sua descendência. Agora em sua canção, Maria está lembrando o seguinte, o Senhor está cumprindo a promessa que fez aos nossos pais. Está cuidando dos descendentes de Abraão, nos dando um Messias prometido, nos dando um rei, nos dando o nosso Salvador. Maria não cantou apenas o que Deus fez em favor do seu povo, mas ela cantou também o que Deus fará em favor do seu povo. Ela lembrou das misericórdias de Deus em favor dos seus para sempre. Não é assim que está o final do versículo 55? Para sempre. Esse para sempre alcança a gente, não é verdade? Esse para sempre alcança a gente, alcança o dia de hoje. Há 2000 anos atrás, Maria falou que Deus iria cuidar do seu povo para sempre, como prometera aos nossos pais. Aleluia! E assim termina o cântico de Maria. Assim termina essa valiosa canção da serva de Deus. Há 4 lições que eu quero destacar nessa canção composta por Maria. Primeiro, o primeiro ponto que me salta aos olhos é que a Virgem Maria cantou as Escrituras. E somente isso. O cântico de Maria é muito semelhante ao cântico de Ana, descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Ou seja, Maria conhecia o cântico de Ana. Maria conhecia o livro de Samuel. Além disso, Maria, em seu cântico, demonstrou afinidade com as promessas de Deus, demonstrou conhecer os atributos de Deus, demonstrou conhecer as promessas acerca do Messias. O cântico de Maria foi fruto de alguém que tinha a palavra de Deus em seu coração e em sua mente. Maria cantou somente as Escrituras, ela não inventou nada nesse cântico. Maria não foi criativa. Maria não tentou chegar para Deus e falar, quer saber o seguinte? Eu vou criar um cântico, eu vou inventar um cântico aqui, com palavras que saem da minha cabeça, com um negócio que sai da minha cabeça aqui, porque é bonito, porque é poético. Maria não fez isso. Maria lembrou das Escrituras e compôs um hino todo fundamentado nas Escrituras. Só pode fazer isso quem é encharcado pela palavra de Deus, quem tem profundo conhecimento pela palavra de Deus.
Quem não tem conhecimento sai por aí compondo qualquer coisa. Compõe que ninguém explica Deus. Compõe que nossa vitória terá sabor de mel. Na ausência do que compor, fica compondo: Ele me ama, 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 me ama. Nós percebemos a diferença de uma canção composta por um servo de Deus que conhece as Escrituras para um compositor qualquer do mercado gospel. É nítida a diferença. É nítida a diferença. Eu quero citar somente um exemplo aqui de um homem chamado Stênio Márcios, compositor. Rapaz, não tem uma canção de Stênio Márcios que não seja Bíblia de ponta a ponta. De ponta a ponta. Maria cantou as Escrituras, compôs as Escrituras, porque obviamente ela conhecia as Escrituras. A segunda lição: o Magnificat é um texto bíblico, é o texto bíblico mais longo colocado na boca de Maria. Uma figura importante como a mãe de Jesus tem poucas falas, digamos assim, no relato bíblico. Esse hino não fala de Maria, mas é Maria falando de Deus e das maravilhas que Deus realizou nela. Ou seja, no momento em que Maria mais se expressa nas Escrituras, é louvando a Deus. É louvando a Deus. Maria não fala de si, Maria não conta a sua história, Maria não conta o seu testemunho. Não, Maria não faz isso, porque o louvor a Deus não é para isso. O cântico que adora o Senhor é somente para adorar o Senhor, é somente direcionado para Ele, não para a gente, é direcionado para Ele, não para os nossos irmãos, é direcionado só para Deus, só para Deus. Por que a gente tem tanto trabalho de selecionar os hinos que cantamos aqui? Porque não é fácil encontrar hinos assim, que cante somente a Deus, que exalte somente o Senhor, somente a Ele. A exemplo de Maria, nós gostamos de citar o exemplo de Lucas, que escreveu esse evangelho. Lucas escreveu 2 livros na Bíblia: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas escreveu 2 livros na Bíblia, nenhum falando de si, nenhum falando dele, só falando de Jesus e da operação do Espírito Santo no nascimento da igreja. Então a segunda lição é isso: o maior texto que nós temos registrado de Maria é ela louvando a Deus. A terceira lição: Maria sabia que precisava de um Salvador. O versículo 47 do texto que lemos diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, Maria era uma pecadora como todos nós e necessitava de um Salvador como todos nós. Maria não viveu para sempre em estado de perfeição. Há muitos conhecidos nossos, há uma ala da cristandade que acredita que Maria nasceu em pureza, viveu em pureza, nunca pecou e foi assunta aos céus de corpo e alma em estado de perfeição e intercede pelos pecadores agora do lado de Deus. Essa teoria é quebrada justamente no cântico de Maria. No seu cântico, ela reconhece que ela necessitava da mesma coisa que nós necessitamos, de um Salvador. Ou seja, ela era uma pecadora, igual a todos os outros. Maria não era melhor do que ninguém. Como Maria, deveria ter mais algumas em Nazaré. A Bíblia diz que ela foi alcançada com graça. Graça o quê, irmãos? Favor imerecido. Ela foi alcançada com graça. E a quarta e última lição: nós aprendemos no cântico de Maria que Deus cumpriu a promessa feita no Éden. A primeira vez que Deus prometeu um Salvador foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fez referência à semente da mulher.
De lá para frente, aos poucos, Deus foi revelando como Ele faria, como Ele traria o Salvador ao mundo. O mesmo Deus que fez essa promessa agiu por toda a história da humanidade, abrindo caminhos para o Senhor Jesus, usando profetas, levantando reis, derrubando reis, levantando impérios, derrubando impérios, unindo casais improváveis, fazendo estéril mãe de filhos, tudo isso para nos dar um Salvador. Tudo isso para que seu único filho viesse ao mundo, vivesse como um de nós e morresse por nossos pecados. O Cântico de Maria deixa claro isso. O Senhor que moveu a história nos deu um Salvador, cumpriu a sua promessa, lembrou de nós, lembrou dos pecadores e foi solícito a cada um de nós. E é isso tudo que precisamos lembrar do Natal. O Natal, então, ou no Natal, precisamos lembrar da presença de Deus agindo na história e em nossa história. No Natal, precisamos lembrar que tudo está sob controle. Olha que memória boa para trazer no Natal. Em dias de grandes desespero, de grandes incertezas. Esses dias, conversando com um amigo, ele falava: Ricardo, não posso nem fazer planos para o ano que vem, que eu não sei como é que vai ser. Não sei o que vamos poder fazer no próximo ano ainda. Em dias de profundo desespero e incerteza, o Natal nos lembra que Deus governa a história e que tudo está sob o seu comando e nada fugiu ao seu controle. O Natal nos lembra que não são os poderosos que governam o mundo, mas é o Senhor. O Natal nos lembra que o Senhor cuida de nós, seu povo, mesmo no meio de mais densas trevas. Ele sempre cuidará de nós. Eu finalizo com 2 aplicações. 2 pontos práticos para colocarmos em prática, obviamente, essa semana. Primeira, diante de tudo que aprendemos hoje, a primeira ação que devemos ter é reconhecer que precisamos de um Salvador. Se Maria de Nazaré precisava de um Salvador, que dirá a gente, não é verdade? Que dirá eu e você? Então não podemos esquecer. Somos pecadores e precisamos de um Salvador. A segunda aplicação, diante de tudo que aprendemos hoje, a segunda ação que devemos ter é cantar, como Maria cantou. Precisamos usar esse período em especial do ano para trazer as canções que falam da encarnação do Verbo, da aliança com Deus, das promessas do Senhor que cuida do seu povo, da noite de Belém, trazer à memória essas canções que aquecem o nosso coração, Como, por exemplo, o hino de número 28 do Cantor Cristão, que não vamos cantar hoje, devemos cantar nas próximas semanas. O hino diz assim: alerta, ó terra, entoa, o canto já ressoa. O mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todo se rasgou. Dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu, da morte réu, desfrutar ventura tal? Nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu à luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor. Fabuloso hino que descreve a noite de Belém e por que nós temos tantos motivos para celebrar o nascimento de Jesus. Amém? Vou chamar o pessoal do louvor enquanto fazemos uma oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, se tem algo que a Tua palavra nos ensina nessa noite, é a necessidade de nós cantarmos, em especial a encarnação do Verbo na noite de Belém.
Pai querido, nós temos negligenciado essa data tão importante para as nossas vidas e para a história. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe por isso. Queremos a partir de hoje celebrar o nascimento do seu Filho. Queremos a partir de hoje celebrar o momento, o dia que o nosso Salvador se fez como um de nós. Celebrar o momento que Cristo veio ao mundo para morrer por nossos pecados, ó Deus. Em o nome